faço aqui no projeto dos jogos toda a parte de criação de arte, né, das ilustrações, dos desenhos, das imagens, tudo isso, que é o meu trabalho mesmo do dia a dia, que é uma gostosura. Eu trabalho com vários materiais, eu não me prendo a nenhum, então o que cai na mão eu mexo, desde lápis, pastel, pincel, tintas variadas, aerografia, colagens, né? Eu me arrisco em todas as áreas. Sendo plástico, eu trabalho. Por exemplo, isto aqui tem vários materiais, aqui é tinta para tecido, aqui tem barbante, aqui tem umas lãzinhas, então tem um monte de coisas. Este bolo, por exemplo, é colagem, é feito de papelão e eu trabalho com massa plástica e umas bolinhas, lãs, então eu pinto, moldo. Esse biscoito delicioso de chocolate também é feito de massa plástica, todo pintado. Aqui eu trabalhei com acrílico e tinta para tecido. Aqui já é esta orelha. A orelha ela é feita de tecido, é uma almofadinha mesmo, recheadinha com aquela espuminha de almofada, costurada e pintada. Então, cada material, cada desenho, cada proposta, eu invento um material. Aqui é dobradura de papel, o nosso piolho, né, que ele é bem animado também, pode colocar ele passeando por aí. E são todos esses. Aqui, por exemplo, eu fiz o trabalho a lápis mesmo. Isso aqui é lápis e aqui é tinta acrílica. Então, a coisa é adequar o material à minha proposta, à minha necessidade, né? Se eu preciso de uma cor mais forte, por exemplo, né? Se eu preciso de uma cor mais forte, eu escolho um material que eu gosto muito de tinta para tecido. Se eu preciso de uma cor, um desenho com uma tonalidade mais baixa, já eu vou para o acrílico. Às vezes eu entro com um efeito especial em aerografia. Então, cada desenho pede um material. Bom, alguns desenhos, algumas imagens são ilustrações, né, como os doces, e algumas imagens são tridimensionais. Eu acho que começa pela proposta, então eu leio todo o roteiro antes, né, o que é feito, todo o trabalho da Vivi, eu leio, releio, estudo, anoto, imprimo, então eu trabalho muito. Antes de começar os desenhos, eu tenho toda essa parte, né, que leva bastante tempo também de estudo. O que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que entender, às vezes eu mando e-mail para o pessoal do Bactéria, tem alguma dúvida, né, então primeiro eu faço todo esse estudo do trabalho da Vivi, do roteiro. Daí eu entendi para que é cada imagem, para que serve, onde vai ser aplicado. Aí eu decido se ela vai ser feita em pintura ou se ela vai ser feita tridimensionalmente. E outra coisa também, por incrível que pareça, às vezes é mais fácil resolver assim a proposta, a imagem, do que assim. Então, por isso que eu também escolho uma parte, ou escolho uma forma, né, ou escolho outra forma. Como eu faço tudo isso? Eu começo, quando é ilustração no papel, quando é desenho, eu começo pelo desenho. Então, por exemplo, eu começo com um desenho a lápis mesmo, né? Lápis, borracha, não nesse papel, no papel normal, né? Papel 90 gramas. Então, primeiro desenhando. Cada episódio eu faço inteiro, então eu pego um dia ou 2 dias, né, o tempo que for, só para fazer os desenhos, desenvolvo todos os desenhos. Em seguida eu passo para o papel de desenho, de ilustração, né, que tem outra gramatura, para fazer a ilustração. Em média, eu passo os dias fazendo, mas eu acredito que eu leve para fazer, deixa eu ver, 6 ilustrações eu faço num dia. Eu faço num sistema de rodízio, né? Então, por exemplo, eu faço o fundo desse rosto aqui. Em seguida, enquanto está secando, eu faço o fundo dela, né? Então, secou, eu já passo para alguns detalhes. E eu vou fazendo assim, porque eu preciso dar o tempo de secar uma tinta para aplicar outra. Em cada pedacinho tem camadas e camadas de tintas, né? Por exemplo, aqui na barriga dele, do sapo, tem o branco, tem um amarelo, tem um segundo amarelo, tem um verde, um segundo verde e tem o sépia ainda.
né? Isso só para fazer a parte verde, quer dizer, são muitas camadas. Para cada camada eu tenho que esperar realmente secar, reagir, tudo isso. Então leva um tempo, mas não é gasto tempo, né? Esse tempo é investimento. E é diferente de, por exemplo, se eu faço uma imagem tridimensional. A imagem tridimensional eu não desenho antes. Eu sei que eu tenho que fazer um bolo, então eu já pego o material e já começo a construir. Esse aqui, por exemplo, é feito de papelão, de caixa mesmo. E aí eu empapelo com cola e papel picadinho, e aí que eu aplico a massa. E eu vou mesclando também. Então eu faço, por exemplo, primeiro eu faço a primeira base, deixo lá do lado secando, daí eu pego outro, faço a base, deixo secando e por aí vai. Eu espero o tempo de cada material para reagir para conseguir chegar ao outro. Nem que seja de um dia para o outro, mas o negócio é assim, eu tenho que dar o tempo para ele, senão fica uma bagunça, né? Acaba misturando tinta e fica tudo esquisito. E não dá certo, então eu dou um tempo. Então, por exemplo, o tempo que eu faço 6 ilustrações é o tempo que eu faço um objeto desse, né? Ou às vezes mais, às vezes eu já passei para o próximo episódio, mas o objeto está lá secando, então eu dou o tempo. E cada imagem, cada ilustração, né? Cada objeto é uma coisa diferente. Este aqui já não, né? Este aqui foi... Eu sabia que tinha que fazer o piolho, então eu já peguei o papel, já desenhei, dobrei. Esse aqui, por incrível que pareça, foi bem rapidinho fazer, porque ele se resolve por si, né? Não tem que aplicar nada a mais. Foi o tempo de dobrar o papel e pronto. E colei com cola branca, eu não uso cola quente, né? Só se precisar mesmo, porque cola quente deixa aqueles fiozinhos. E aí é o tempo de reação. O que mais demorou foi colar cada patinha, porque eu colo com clipe, espero, fico fazendo outras coisas, depois eu volto e por aí vai. Mas é o tipo de material que se resolve sozinho. Livro só pra ideia, pé descalço, a sola, meia vira a bola. Livro só pra ideia, inventar histórias, todo mundo